Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática. Eu sou a professora Helena Maria. Agora, hoje eu quero pedir primeiro para vocês vamos criar uma rotina de estudos para que, é uma dica importante, é muito importante que vocês criem isso para evitar que vocês toda hora tenha que levantar. Então, criem uma rotina de estudos. Como é que você vai fazer? Você vai criar um cronograma. Então, você assistiu a aula hoje de matemática, termina a aula, faça a atividade que tem para fazer. Primeiro, porque você vai fixar, você já viu e agora vai reafirmar a aprendizagem. E segundo, que você não vai acumular conteúdos de outras disciplinas. Escolha um lugar silencioso. Então, de preferência, converse primeiro com seus familiares para evitar que fiquem entrando e saindo para lhe tirar a concentração. Terceiro, arrume-se como se você fosse para a escola. Crie aquele clima que você, todos os dias, tem que se arrumar para ir para a escola. Então, você arrumado, parece que já você absorve isso melhor. Não estude deitado. Isso é terminantemente proibido estudar deitado. Por quê? Quando você estuda deitado, a tendência é você ter sono, você relaxar demais e vem a preguiça, né? Aquela moleza, e aí você termina dormindo e não se concentra na aula. Arrume seu material de estudo. Ou seja, eu até coloquei aqui na mesa, na minha bancada, o que eu vou precisar. Meu caderno, minha borracha, lápis, caneta, enfim. Tudo que eu possa precisar na aula para eu não precisar levantar e pegar. E foque nos estudos. São algumas dicas importantes para que você... a gente já está tendo uma perda muito grande. E se você não se concentrar, você vai ter dificuldade no futuro. Eu não estou aí para poder jogar o apagador em vocês, mas se vocês quiserem ou o apagador ou a borracha, eu mando em delivery. Ok? Então vamos a outra. Agora nós vamos ao nosso assunto de hoje. Bom, nós vamos estudar, o nosso assunto hoje, nós já vimos potenciação. Agora nós vamos ver potência de base 10. Vocês lembram que uma potência, ele tem a base, o expoente, nós chamamos a operação de potenciação. Nós temos a base, o expoente e o resultado, que é chamado de potência. Então, observe aqui, olha, eu tenho 10 elevado a 0 é igual a 1. Lembra aquelas dicas que eu dei para vocês? De que todo número elevado a 0 é igual a 1. Agora, vamos ver em potência de 10 como é que funciona isso. Olha, o expoente indica quantos zeros você vai colocar no resultado. Então, 10 elevado a 0, você coloca um 1 e nem um 0. 10 elevado a 1, você vai colocar um 1 e um 0. 10 elevado a 2, você vai colocar o 1 e 2 zeros. E assim por diante. Por que isso, pessoal? Porque quando eu faço isso, eu não preciso
que vocês lembram que potência é um produto de fatores iguais. Ou seja, no caso de 10 elevado a qualquer expoente, significa que eu vou multiplicar o 10 por ele mesmo, tantas vezes quanto for o expoente. Então, para não ficar essa coisa cansativa de você multiplicar 10 vezes 10, 100 vezes 10.000, o que é que você vai colocar? Observe aqui, eu tenho 10 elevado a sexta, então eu coloco 1 e 6 zeros, porque ele está dizendo que 10 elevado a 1 elevado à sexta potência, eu vou colocar 6 zeros. Olha aqui um exemplo, eu vou botar 10 elevado à 12ª potência. O que significa isso? Eu coloco 1, a base é 10, o expoente é 12. Você já imaginou multiplicar o 10 por ele mesmo 12 vezes? Então, eu não preciso fazer isso. Eu vou botar o 1 e vou colocar 12 zeros. Ó. 3, 6, 9, 12. Então, 10 elevado à 11ª potência, segunda potência, é igual a 1 bilhão. Ó, lembra que a gente viu lá no início do ano, aqui, unidade simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão. Então, nós temos aí 10 elevado à 12ª potência, 1 trilhão. Bom, como também nós vimos que potência com expoentes positivos e com expoentes negativos. Nós vimos com outras bases. Aqui nós temos com base 10. Então, observe aqui. Lembra que lá eu disse a vocês que você inverte o número. Então, 10 elevado a 1 é 10. Então, quanto é 10 elevado a menos 1? Se eu inverter o 10, eu vou ter 1 sobre 10. E aí, 1 sobre 10, transformando em número decimal, você pode ler aqui, ó, 1 décimo, que também é 1 décimo dessa maneira. Ou seja, aqui você tem 10 elevado à segunda potência, 100. 10 elevado a menos 2, você só vai inverter, aqui significa 100 sobre 1. Então, quando você inverte, vai ficar 1 sobre 100, que é o quê? 1 centésimo. O que você também pode fazer aqui? O 100 tem quantos zeros? 2, então você bota 2 casas decimais. 10 elevado ao cubo é 1000. Se eu inverter, eu vou ter 1 sobre 1000. Porque quem é o denominador desses números? Ó, lembra que a gente viu? Eu coloco o denominador 1. 10 sobre 1 é 10. 100 sobre 1 é 100. Aí, quando eu tenho um expoente negativo, o que é que eu faço? Eu inverto. Então, se aqui é 100 sobre 1, vai ficar 1 sobre 100. Se aqui é 1000 sobre 1, vai ficar 1 sobre 1000. Transformando em número decimal, eu boto 0, eu tenho quantos zeros aqui? Então, eu vou também colocar tantas casas decimais quanto forem o zero. 1, 2 e 3. Então, eu não posso botar 3 zeros. 3 casas decimais. Você até pode botar o 1000 invertido. Olha a outra maneira também. O 1000 invertido, ó. 1000. Aí você conta. Tem quantos zeros? 3. Você conta 3 casas. 1, 2, 3. Entenderam? Bom, espero que tenham entendido. Com isso, nós vamos ver... Para isso, foi para que vocês tenham noção, porque nós vamos ver notação científica. E notação científica, você usa potências de 10. Então, nós vamos ver. Notação científica, pessoal, mais usado pelos cientistas, em laboratórios, enfim. Então, qual é a utilidade? É para usar números muito grandes
ou números muito pequenos. Nós temos aqui exemplo de número muito grande e muito pequeno. Então, por exemplo, aqui, nós temos a distância da Terra ao Sol, é de 150 milhões de quilômetros. Então, aqui nós temos a distância da Terra ao Sol de 150 milhões de quilômetros. Já aqui nós temos uma molécula do átomo de hidrogênio. Então, olha a medida do átomo de hidrogênio. Ele tem 106 bilionésimo de centímetro. Eu vou colocar aqui para vocês. Ou seja, o centímetro foi dividido em 1 bilhão. E o que é que eu quero fazer isso aqui? Desculpem, 1 bilhão não, em 10 bilhões. Então, eu tenho aqui, como eu vou transformar esses números, um muito grande e outro muito pequeno, em notação científica. Então, vamos considerar, nós vamos usar potências de 10, onde A é um algarismo significativo, ou seja, potências, notação científica, ele trabalha com números muito grandes e muito pequenos, mas ele não pode, esse número tem que estar, esse número que nós vamos trabalhar é maior ou igual a 1 e menor do que 10, ou seja, ele não pode ser menor do que 1, ele é igual ou maior do que 1 e menor do que 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui A, vai ser o número significativo. Vou botar uma setinha aqui para vocês verem melhor. A vai ser um número significativo, menor, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, você vai trabalhar com que números? De 1 a 9. Ele não pode ser maior do que 9. Ele tem que ser menor do que 10. Até 9,999, enfim, só não pode ser 10. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu pego o primeiro número significativo. Quem é o primeiro número significativo de 150 milhões? Então, o primeiro número significativo de 150 milhões é 1, que é 1. E o resto, o que é que eu vou fazer? Eu posso botar vírgula, eu vou tirar os zeros, óbvio, né? Já que eu vou trabalhar vezes 10 elevado a B. B é qualquer número inteiro. Então, nesse caso aqui, esse número, eu vou trabalhar aqui, pessoal. Olha, eu tenho 150 milhões. Eu tirei os zeros, então eu não coloquei o zero aqui. Eu botei 1,5. Então, eu vou ver quantas casas eu tirei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, pessoal, quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final dele. Então, eu desloquei essa vírgula para aqui. Então, ficou 1,15. Para que a vírgula ficasse aqui, eu desloquei essa vírgula quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, B é a quantidade de casas que você deslocou a vírgula. Então, como é um número muito grande, o expoente é um número positivo. Agora, como é que eu vou fazer notação científica? Nesse caso aqui, da molécula de hidrogênio, né? Do átomo de hidrogênio. Eu vou fazer a mesma coisa. Olha,
qual é o algarismo significativo. O primeiro algarismo significativo dele, quem é? O 1. Então, eu boto 1, porque não pode ser, olha, quem é que eu tenho aqui? 1. Não pode ser 10, porque 10 é maior, né? Não pode ser 10. Então, eu coloco 1, os números significativos. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu já coloquei nesse sentido, então eu peguei essa vírgula e desloquei, vamos ver assim, colocar aqui, vezes 10. Qual olha que a vírgula tá aqui, na sua esquerda. Quantas casas eu vou deslocar? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A vírgula não veio para aqui? Então, será que eu vou botar o mesmo 8 que eu coloquei aqui? Não. Como eu fiz o deslocamento para a direita e aqui eu fiz para a esquerda, o expoente aqui não é o mesmo 8. Vai ser o oposto, menos 8. Então, quando eu desloco, então, muita atenção nisso aqui. Quando eu desloco a vírgula para a direita, para a esquerda, eu vou ter um expoente positivo. Olha aqui. Eu desloquei a vírgula para a direita, eu tenho um expoente positivo. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o meu expoente é negativo. Olha aqui que eu usei números até muito parecidos, né? Então, veja bem aqui, olha. A vírgula está no final, eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu peguei o primeiro número significativo, que é 6, coloquei a vírgula e aí botei vezes 10. Lembre que é potência de 10. Multiplica por uma potência de 10. E o expoente é o número de casas que você deslocou a vírgula. Então, se eu desloquei a vírgula 7 casas, o expoente é 7. Desloquei, ó, para a esquerda. A minha esquerda, a sua esquerda. Quando você tem um número em que você tem um expoente, um número decimal, ou seja, ele é menor do que 1, então, ó, 0,0000. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro número significativo, 6, coloco o restante do número. 6,5 vezes 10. Agora, quantas casas eu desloquei para a direita a minha vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu desloquei para a direita, o expoente é negativo. Então, para você, você tem aqui a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, representando em notação científica 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência, porque nós deslocamos essa vírgula 8 casas para a esquerda. Então, o expoente é positivo. Nesse caso aqui, a molécula do átomo de hidrogênio, que é um número, é uma partícula muito pequena, tanto é que não é visto a olho nu. Então, ela é minúscula e ele tem essa medida em centímetros. Como é que eu vou transformar esse número em notação científica? Eu pego o primeiro número significativo, que você só tem 0,00. Então, o primeiro quem é? 1. 1, coloco o restante. 1,6 vezes 10 elevado. Por que menos 8? Porque eu desloquei essa vírgula daqui, no sentido da direita, até aqui. Então, eu desloquei 8 casas para a direita, então o expoente é negativo. Aqui a dica, sempre que você for deslocar a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Quando você for deslocar para a direita, o expoente é negativo.
Mas eu vou colocar até aqui para que vocês tenham, porque nós vamos fazer agora o contrário. Em vez de notação científica, nós tínhamos notação decimal, transformamos em científica. Agora nós temos notação científica e vamos transformar em notação decimal. Olha aqui, eu tenho notação científica, vou cobrir aqui para vocês entenderem melhor. 1,5 vezes 10 elevado a menos 8. Então, eu quero transformar em notação decimal. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar ele, ó, vou colocar o 15. Desculpa, que era para fazer... Bom, eu vou pegar aqui, como o expoente é negativo, eu vou botar esse 15 aqui, ó. Certo? Sem a vírgula. Quem é o meu expoente? Menos 8. Então, significa agora que o expoente é negativo, olha aqui. Quando desloca a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Quando eu tenho notação decimal e quero transformar notação científica e quero transformar em notação decimal, expoente negativo, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 8. Ela não estava aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observaram? Aqui você vai ter melhor. Aqui foi para você entender. Olha, a vírgula estava aqui. Eu desloco 8 casas, porque o expoente é negativo. Olhe bem, o expoente é negativo, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Então, ó, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Bota a vírgula e o zero. Agora, quando o meu expoente, vou colocar a dicasinha aqui, ó. Ó, expoente negativo, desloca a vírgula para a esquerda. E quando o expoente é um número positivo, 2 vezes 10 elevado à nona potência, veja bem como é que eu faço, ó. Olha aqui, eu vou botar o 2 e vou deslocar a vírgula. O número não tem vírgula, lembra que a gente disse anteriormente? Quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final dele. Então, a vírgula está aqui. Quantas casas eu vou deslocar? 9 casas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 9 casas decimais. Vamos ver aqui agora, que você vai ver. A vírgula estava aqui no final. Eu desloquei ela 9 casas. Portanto, eu tenho isso aqui. O expoente é positivo. Nesse caso, eu desloco a vírgula para a direita. Note bem que quando eu tenho notação decimal, quero transformar em científica, eu vou fazer isso. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Quando eu desloco a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Transformando notação científica em notação decimal, eu vou fazer o contrário. Expoente negativo, eu desloco a vírgula para a esquerda. Expoente positivo, eu desloco a vírgula para a direita. Pronto? Bons estudos e até a próxima.